Tudo bem, Roberto, vamos retomar hoje e o tema da nossa conversa de hoje, conforme acordamos, é tratar do novo desenvolvimento diante do que nós podemos chamar da economia do conhecimento desse século XXI. Para isso, eu acho que vale a pena fazer uma breve retrospectiva da ideia do crescimento. Como você sabe, até o século XVIII, a economia mundial praticamente não crescia. A população mundial crescia muito pouco, estagnada, com 400, 500 milhões de pessoas. E o crescimento surgiu a partir do século XVIII. E a população passou a crescer um pouco mais, 0,5%, depois, no século XIX, 1,5% ao ano, e houve um crescimento da renda per capita. Portanto, um enriquecimento além do crescimento populacional. E esse crescimento se acelerou, sobretudo, no século XX, e especialmente no período da segunda metade do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial. A própria noção de medir o crescimento econômico, cuja estatística que se tornou aceita praticamente universalmente, é o Produto Interno Bruto, o PIB, é muito mais recente do que a gente tende a lembrar. Isso foi uma criação dos anos 30, nos Estados Unidos, quando o presidente Roosevelt, depois com a grande crise econômica dos anos 30, estava preocupado com avaliar a capacidade de recuperação da economia. E delegou então, Simon Kuznets, um bielorrusso naturalizado americano, que dirigiu o primeiro presidente do National Bureau of Economic Research, que construísse uma estatística para avaliar o crescimento da produção econômica. O crescimento da economia nos anos 30 era, sobretudo, uma produção agrícola e produção industrial. E o conceito criado por Kuznets, de produto interno bruto, era uma medida essencialmente de produção agrícola e produção industrial, de produção física, porque isso era o cerne do que o que movimentava a economia. Como toda vez que está se produzindo um índice, ele tem dificuldades metodológicas muito complicadas. A principal delas, no caso do PIB, é a noção de que ele tinha que avaliar, dar preços a coisas muito diferentes, para somar e ter então um índice de valor. E para isso, ele fez a opção de só considerar aquilo que tudo que passava pelo mercado, né, e que tinha preço. O que leva a questões como, por exemplo, não avalia tudo que tem a ver com o serviço doméstico de um pai de família, uma mãe de família que cuida dos filhos, que não está remunerado por isso, não entra no PIB. Né? E leva então um exemplo levado caricatural, de que a ideia de que se todas as famílias contratassem seus vizinhos para tomar conta dos seus filhos e eles tomassem a conta dos filhos dos vizinhos, o produto interno bruto aumentaria, porque haveria uma remuneração de mercado. Então, tudo aquilo que não passa pelo mercado não era avaliado no PIB. E tem uma questão fundamental de medir o que é, se você mede coisas, tanto bens como os males. Então a ideia, você deve medir armas, o negócio de drogas é parte do PIB. A Inglaterra, recentemente, há uns anos atrás, passou a incluir, por exemplo, a indústria do sexo, de prostituição do produto interno bruto. Essas questões são questões metodológicas que refletem esta ambiguidade do conceito. Mas, de certa forma, numa economia de produção física, a medida do PIB era uma boa aproximação. O setor serviços era ainda menos importante e foi tomando cada vez mais importante durante todo o século XX.
E o setor serviços é muito mais difícil de avaliar sua contribuição para a atividade econômica e para o bem-estar. Primeiro porque nem todo o setor serviço, como medir? Alguns serviços têm alguma homogeneidade, um corte de cabelo, né? Agora, como avaliar o serviço de um cirurgião altamente especializado, de um pesquisador, um cientista trabalhando no desenvolvimento de novas tecnologias, de novas possibilidades? A solução para isso era avaliar o setor serviço como um agregado, uma média do setor da indústria e da agricultura. Muito bem, o PIB foi extraordinariamente bem sucedido e se tornou uma medida ubíqua. A grande referência de se o país está indo bem, se a economia, não apenas a economia, mas se o bem-estar do país está indo bem ou não, se o PIB está crescendo. Sem sombra de dúvida, ele é um indicador, além das grandes dificuldades metodológicas, com graves distorções. Primeiro, dessas distorções, o PIB não avalia o impacto sobre o meio ambiente da atividade humana. Isso não conta, isso não entra com um efeito negativo no PIB. E isso se tornou cada vez mais importante, como nós sabemos, isso é uma questão hoje primordial na definição de uma estratégia de desenvolvimento para o mundo e de desenvolvimento, sobretudo, dos países ainda relativamente atrasados. A ideia de que é preciso, se os países atrasados ou que estão atrás em termos de riqueza no mundo forem obrigados a percorrer ou pretenderem percorrer exatamente o caminho percorrido pelas economias mais avançadas, com referência aos Estados Unidos, muito provavelmente nós vamos esbarrar nos limites físicos do planeta, da questão ambiental. Então é preciso repensar e redefinir o que é desenvolvimento. E ao redefinir isso, o que é desenvolvimento, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, de uma nova estatística que possa aferir esse desenvolvimento, o que não é fácil. Já se tentou a ideia de criar um índice de felicidade, o que for, e isso com ainda mais dificuldades metodológicas, mais ambiguidade do que o PIB. Bom, muito bem. De certa forma, o crescimento da economia mundial vem de dois fatores. Do crescimento populacional, que, como eu disse, começou, se acelerou, aumentou, praticamente era inexistente até o século XVIII, depois começou a crescer a partir do século XVIII, e em 4 séculos a população mundial passou de menos de 500 milhões de habitantes para mais de 7 bilhões de habitantes. É um crescimento, evidentemente, insustentável se for mantido como tendência. Então, a fonte de crescimento que vem, crescimento econômico, que vem do crescimento da população, vai necessariamente já estar se revertendo, a população tende a se estabilizar, e ao se estabilizar, ela, nessa transição de crescimento para a estabilidade, você tem um envelhecimento da população, que tem implicações bastante complicadas sobre a questão de distribuição de renda e riqueza no mundo. Mas, sobretudo, você perde um desses motores, dos propulsores da noção de crescimento, de enriquecimento. O segundo motor nas teorias neoclássicas de crescimento, basicamente você tinha que o crescimento vem do fator trabalho e fator capital, e depois de progresso técnico. O conceito de capital é ainda muito mais complicado conceitualmente, de definições metodológicas, do que o de PIB.
Eu gosto mais, acho melhor pensar que o enriquecimento, as possibilidades vêm do aumento da população e do aumento da produtividade. E o aumento da produtividade é essencialmente um aumento da inteligência e do conhecimento lato sensu, que pode estar embutido em ferramentas, usando o sentido de ferramenta no sentido mais amplo possível, né, e aí se aproxima do conceito de capital, mas também no que os economistas passaram a chamar de capital humano, de conhecimento, capacidade de conhecimento e de inteligência na produção. Portanto, o que vai restar, uma vez estabilizada a população, para o progresso humano, a expansão do conhecimento, das formas de criar bem-estar cada vez mais eficientes, com menos trabalho humano. Eu acho que nós estamos passando, depois da Revolução Industrial, no século XIX, nós estamos com uma nova revolução, de certa forma, que é essa revolução do conhecimento. Há uma aceleração, e uma aceleração que parece ser exponencial, com a revolução tecnológica dos computadores, e agora com a inteligência artificial. E isso tem, de certa forma, transforma a economia, o grande objetivo era a produção física, a produção material, está caminhando rapidamente para deixar de ser o problema. Não é mais uma economia de escassez de bens físicos, porque está cada vez mais barato, mais fácil, é a produtividade mais alta para produzir bens físicos, inclusive alimentos, tudo que é necessário. O grande desafio passa a ser, então, como, tendo superado esta limitação, a escassez como um todo de produção de bens físicos, como distribuir, reorganizar de forma correta, criar uma distribuição deste enriquecimento humano, que é sempre resultado de um trabalho coletivo, a tentativa de alocar a indivíduos ou a grupos ou a fatores de produção a produtividade me parece um equívoco. A produtividade humana é sempre um resultado do esforço coletivo. Do esforço coletivo não apenas da geração presente, como de gerações passadas. Você está sempre trabalhando sobre a contribuição da humanidade como um todo. E essa inventividade que se realimenta e com isso exponencia as possibilidades humanas, que é o grande objetivo do desenvolvimento. E é sempre um esforço coletivo. A questão, portanto, de como alocar os ganhos deste aumento de produtividade, fruto da imaginação, da competência humana, é uma tarefa essencialmente política. Uma tarefa política que vai se tornar, sempre foi importante, e vai se tornar cada vez mais importante à medida em que nós superamos essa fase da economia, da produção de bens físicos, e passamos a ter que repensar o que é uma economia de bem-estar. Ela não é necessariamente uma economia igualitária, certamente com uma igualdade imposta, até porque um dos elementos de bem-estar é se sentir valorizado e de contribuir para a sociedade. Mas é um enorme desafio, porque, de certa forma, a produtividade está se tornando cada vez, ao aumento da produtividade, reduz a demanda por mão de obra, reduz a oferta,
certa forma, a demanda por trabalho. E nós precisamos encontrar, de certa forma, atividades humanas, não apenas que garantir que essa riqueza, né, que o mundo chegou via sua inventividade, sua produtividade, chegue a todos, mas que não apenas a riqueza, como a capacidade de motivação e de se sentir valorizado em todos os indivíduos. E este é o grande desafio deste século XXI. Um século XXI onde o crescimento populacional vai necessariamente ser reduzido, a população vai envelhecer e a produtividade está aumentando de forma exponencial. Então, como repensar o projeto de desenvolvimento diante desses desafios? Isto é um quadro radicalmente diferente do que era o quadro da problemática do início do século XX, quando o indicador de produto interno bruto foi concebido. Então, hoje nós não temos nem um indicador, nem temos minimamente um projeto, uma reflexão sobre o que é necessário para isso. Portanto, o desafio é extraordinário. Eu encerro aqui essa nossa observação inicial para ouvir os seus comentários. André, eu acho que a gente poderia começar a discussão com o conceito da prática mais avançada de produção em cada época. Em cada época, há uma prática mais avançada de produção. Os dois maiores pensadores na história do pensamento econômico, Adam Smith e Karl Marx, entendiam ambos que a melhor maneira de estudar a economia e seu futuro é estudar a prática mais avançada de produção. Que na época de Smith e de Marx era a manufatura e depois a produção industrial em grande escala padronizada. Por que a prática mais avançada de produção, de acordo com eles, seria a prática mais reveladora dos nossos poderes, das nossas capacitações e, sobretudo, da imaginação? O que é a prática mais avançada de produção? Não é necessariamente a prática mais eficiente no momento de seu surgimento, mas é a prática com maior fecundidade, é a prática com o potencial de desempenhar um papel exemplar, de avançar até a fronteira da produtividade, se manter nessa fronteira e inspirar a transformação de todo o sistema de produção. Agora, comparemos a prática mais avançada de hoje, que estamos chamando de economia do conhecimento, com o seu predecessor, que foi a indústria convencional, o chamado Fordismo industrial, a produção em grande escala de bens e serviços padronizados por meio de maquinária e processos produtivos rígidos, mão de obra semi-especializada e relações de trabalho muito hierárquicas e muito especializadas. Essa vanguarda anterior tinha grandes vantagens como atalho para o desenvolvimento. Não só ela lidava com bens comerciáveis, os tradables, mas ela tinha requisitos institucionais e culturais muito limitados. A mensagem da teoria clássica do desenvolvimento do século passado era há um atalho, discutimos ontem. O atalho é tirar a gente dos setores menos produtivos e colocar no mais produtivo. Tirar da agricultura e colocar na indústria.
nessa indústria convencional. E, teoricamente, a possibilidade de avançar por meio desse atalho acabaria por esbarrar nos requisitos fundamentais, que seriam as instituições de um lado e a educação de outro. Mas esses requisitos eram muito pouco exigentes. O requisito institucional básico era apenas uma economia de mercado regulada, com uma administração de Estado que desse lugar para os tecnocratas, para os economistas, esses que planejariam. E o requisito educacional era um lip service, falava, mas não havia um verdadeiro requisito, porque para um operário trabalhar numa fábrica de indústria convencional, não precisava de educação praticamente nenhuma. Precisava ter a capacidade de entender instruções numéricas e verbais, precisava ter disciplina e precisava ter certa dexteridade manual, sobretudo coordenação entre as mãos e os olhos. Só isso, nada mais. E essa prática da indústria convencional era como um pacote facilmente transportável de um lugar para outro. Então, era um conjunto de máquinas muito tipificadas, estereotipadas, e de práticas de produção. Podia colocar num avião e levar de um lugar para outro. Então, esta era a grande vantagem. É este sonho de haver uma grande vantagem que se está agora esvaindo no mundo, à medida que um país depois do outro se desindustrializa. No Brasil, essa foi a base do nosso modelo anterior de desenvolvimento, a substituição de importações, a industrialização, o tipo de indústria que se implantou no sudeste do país e, sobretudo, em São Paulo. E que criou uma base social que pudesse sustentá-la, o operariado organizado nos setores intensivos em capital. Esse atalho se fechou, como nós discutimos hoje. Essa vanguarda anterior sobrevive hoje como vestígio da vanguarda passada ou como satélite da nova vanguarda da economia do conhecimento, que transforma parte de seu trabalho de produção em rotinas, e essa parte rotineira subcontrata, delega a indústrias, às vezes em partes remotas do mundo, com retornos menores ao fator do trabalho, e mantém para si, para ela, a parte criativa e lucrativa da produção da economia do conhecimento. E essa nova vanguarda, então, ela aparece no mundo, ela é multissetorial, ela não está presa só à manufatura, não é apenas o Vale do Silício, ela existe em todos os setores da economia. Como comentamos ontem, inclusive os serviços intelectualmente densos e a agricultura científica de precisão. Mas, embora ela seja multissetorial, ela permanece hoje insular. Em cada setor, ela é uma ilha, é uma franja excludente, que exclui a grande maioria dos trabalhadores e das empresas. E esse caráter insular tem duas consequências de grande significado. Primeiro, limita o crescimento econômico, porque limita a produtividade. O economista Solow brincou, a revolução tecnológica está em todos os lugares, menos na estatística de produtividade. Você disse que a produtividade aumentou dramaticamente no século XX, mas a verdade é que a partir das últimas 3 décadas do século XX, em geral, o crescimento da produtividade parou, estancou, a não ser em certos intervalos.
E esse problema está diretamente ligado, parece estar ligado, a nós negarmos, a grande maioria das empresas e da força de trabalho, os instrumentos dessa nova prática produtiva. A outra grande consequência é agravar a desigualdade. A desigualdade está ancorada nessa segmentação hierárquica do sistema de produção, num abismo que se vai aprofundando entre as vanguardas e as retaguardas produtivas. E há uma dificuldade que essa nova vanguarda apresenta para qualquer país, sobretudo para um país como o nosso, que, ao contrário da vanguarda anterior, da indústria convencional, as exigências dela, institucionais e educacionais, são altas. Não é como a indústria convencional aceitando a forma herdada da economia de mercado regulada e exige agora um outro tipo de educação, capaz de lidar com essas tecnologias e com essas práticas. A tese que eu acho que valeria a pena discutir, eu resumiria da forma seguinte. É muito difícil imaginar que um país como o nosso possa construir ou até liderar a construção de uma economia do conhecimento para muitos, que não seja apenas um conjunto de franjas. Porque as exigências são tão altas. Mas, por outro lado, o potencial dessa nova forma de produção é imensa. E eu sinto que a nossa sociedade, a nossa cultura, tem muitos dos atributos propícios para a difusão e o aprofundamento dessa economia do conhecimento. Afinal de contas, o que é o Brasil, essa anarquia criadora de que nós falamos ontem? É uma sociedade em que o sincretismo, a mistura de tudo com tudo, é ao mesmo tempo o problema e a solução. A essência da economia do conhecimento está na imaginação. O que é a imaginação? A imaginação se caracteriza primeiro pelo distanciamento do fenômeno e depois pela colocação do fenômeno num conjunto de variações possíveis. A imaginação é o entendimento daquilo que o fenômeno pode vir a ser, não remotamente, mas no possível adjacente. E as tecnologias da economia do conhecimento de alguma forma materializam essa ideia da imaginação. Então, por exemplo, a chamada manufatura aditiva, ela permite que uma concepção se traduza quase que instantaneamente em uma forma material e que haja uma dialética constante, um ir a vir entre a ideia e sua materialização. Isto é revolucionário e exigiria um conjunto de instituições e de práticas educacionais que permitissem aprofundar e difundir esse novo vanguardismo produtivo. E aí é a questão, o Brasil diante disso. Ontem, na nossa discussão, eu disse, o Estado brasileiro tem muitos dos instrumentos que seriam necessários, mas necessários para um projeto que nós não temos. E é a definição desse projeto que penso que deveria ser o foco da nossa discussão agora. Roberto, deixa eu retomar aqui, primeiro com a observação sobre o aumento de produtividade. Sim. O comentário do Robert Solow
Ele disse, especificamente, nós vemos os computadores em toda parte, menos na estatística de produtividade, fazendo referência a essa nova revolução da informática, né, em comparação com a primeira revolução industrial do século XIX. Sim. E essa é a ideia, a razão de que, primeiro, depois, inicialmente não aparecia esse aumento de produtividade, como eu estou falando, depois começou a produtividade, voltou a crescer muito rapidamente, depois desacelerou. Mas por que a medida... Não parece, por exemplo, nos Estados Unidos, houve um momento em que apareceu. Isso, depois no final do século XX e no início do século XXI. Exatamente. Mas a hipótese que me parece mais plausível sobre essa interrupção, essa volta efêmera do crescimento de produtividade, é que houve um one-time avanço quando empresas basicamente tradicionais se informatizaram, sim. Se informatizaram, a manipulação da informação complexa. Mas eu acho que há um problema mais profundo sobre a questão de definição de produtividade, que remete justamente à questão metodológica que eu fiz referência do PIB. Mede-se produtividade por aquilo que é comercializável, por preço. Então, o momento produtivo não aparece o momento produtivo. Quando há essa revolução da informática, do conhecimento, reduz o valor daquilo que é produzido, a medição de valor, no momento de valor, não aparece. Então, quando há uma revolução tecnológica destrói a indústria da música, como era de discos, reprodução, e transforma isso num produto sem preço, quase sem preço, infinitamente mais barato. O mesmo está ocorrendo, de certa forma, com a informação, com o que se chama com o jornalismo, lato sensu. Você está reduzindo o valor de mercado deste serviço, portanto, na estatística medida por valor, não aparece como produtividade. Mas é um ganho extraordinário de produtividade no sentido da verdadeira missão do bem-estar. Isto é um exemplo extraordinário de quão anacrônico está ficando a medida de bem-estar aproximada por PIB, por aquilo que é comercializado. E cada vez mais isso vai ocorrer. Você está tendo, antes, como você mencionou, Roberto, o que havia era uma passagem, uma industrialização, do Fordismo, que intensificava, havia uma intensificação de certos equipamentos, e isso usava mão de obra praticamente com qualificação nenhuma. O processo depois de globalização foi a segunda parte disso. Era muito fácil transferir esses mesmos equipamentos e metodologia para locais no mundo onde o trabalho fosse mais barato e aumentar, nesse sentido, o lucro e a produtividade medida pelo PIB, pelo valor de mercado. Quando isso se esgotou por várias razões, o que está ocorrendo hoje é esse ganho de produtividade que não é aferível por medida de aquilo que é comercializável, que é, de certa forma, um ganho de bem-estar. Agora, este ganho de bem-estar que a economia do conhecimento permite, de certa forma, o que nós estamos dizendo é o seguinte: a economia do conhecimento, ela bypassa o mercado. A concepção de mercado é uma concepção intrinsecamente indissociável de produção física e comercializável. Aquilo que não é comercializável não está em mercado e não é aferível um valor de preço e ganho de bem-estar. Portanto, o tamanho do desafio. Mas há dois fatores aqui. Um está no contraste entre o tangível e o intangível. E a sua tese de que o avanço pelo intangível não está sendo medido. O outro contraste é o contraste entre as ilhas, as franjas, e o que está fora das franjas. Porque o efeito sobre o consumo, sobre o bem-estar, como você diz, pode ser do usuário,
mas o usuário que não participa dessa vanguarda produtiva. Ele tem um avanço de capacitações, mas ele próprio não é membro e não é beneficiário direto dessa economia do conhecimento. Eu acho que tem dois pontos muito importantes. Um, você usou a palavra tangível e intangível. Sim. Tem, como nós mencionamos antes, quer dizer, quando nós estamos falando de novas questões, novas concepções, o vocabulário fica insuficiente, pobre, precisa ser reconsiderado, reconstruído. Mas tangível e intangível, mais do que tangível e intangível, é aquilo que passa pelo preço de mercado, que é comercializado ou não. Né? Não necessariamente se é tangível ou não. Algumas coisas que não são tangíveis, mas passam pelo preço de mercado, aparecem nessas estatísticas de produtividade. O que nós estamos dizendo é que há cada vez mais coisas, né? A economia está se descomercializando, apesar o capitalismo levou a uma comercialização de todas e de fixação de preço, noção de preço. O raciocínio economicista foi imperialista, expandiu-se sobre todas as áreas da ação humana. O fato é que essa teoria do conhecimento produz serviços que não são comercializáveis, não tem como cobrar o preço, ou são comercializáveis a valores muito inferiores ao que eram antes. Isto é um ganho. Então, é um ganho do ponto de vista daquele que é o beneficiário desses serviços, é um ganho. Agora, isto cria, e aí tem a ver com o seu argumento sobre as franjas, o bem-estar, o humano, o se sentir bem, de certa forma, a felicidade depende não apenas da capacidade de usufruir, de consumir ou usufruir. De agir, de produzir, de inovar. Exatamente. De contribuir, de agir, de inovar e de contribuir. Então, Marx e Keynes ambos tinham a tese de que nós estávamos à véspera de superar a escassez. E você mesmo falou agora numa ideia de superação da escassez. Mas a escassez não está sendo superada. Esse é o primeiro equívoco deles. A escassez se reconstrói, se reproduz constantemente em novas formas. A segunda tese que eles compartilhavam, Marx e Keynes, é que a atividade produtiva, a produção, era um pesadelo, era um encargo de que nós nos libertaríamos graças à superação da escassez. Então, foi a introdução à crítica do programa de Gotha, foi o ensaio de Keynes sobre as perspectivas econômicas para nossos netos e assim por diante. Isso também está errado, porque o que eles menosprezaram era a possibilidade de nós nos libertarmos na economia e não da economia. Eles tinham essa ideia de que a verdadeira libertação seria a nossa capacidade de ter tempo livre para seguir os nossos hobbies, as nossas predileções. E não a ideia de que na economia, na produção, na agência, na inovação, nós pudéssemos nos libertar. Roberto, deixa eu fazer outra coisa. Sim, você tem toda a razão. Quer dizer, e aparece mais em Marx do que em Keynes, porque o Keynes é essencialmente, essa reflexão de Keynes está essencialmente nesse artigo com as possibilidades econômicas dos nossos netos, a obra antiga. Mas onde o Keynes, bem refletindo o esteta que ele era, via nisso uma espécie assim, de deleite de uma vida de ócio. Mas eu queria ligar isso. Deixa eu só voltar com o Marx. Claramente, em Marx, diferentemente, Marx via no trabalho o trabalho... Transformando o mundo, nós nos transformamos, é a ideia. Sim, mas o que o Marx via é que este trabalho mecanicista do Fordismo, que não tem sentido em si. Essa é que é a crítica de Marx. Assim, agora eu vou dar um exemplo de como a economia do conhecimento traz esse potencial de libertação na economia e não da economia. E vamos pensar isso a partir da relação entre o homem e a máquina.
O que é uma máquina? A máquina, tudo que nós aprendemos a repetir, nós podemos exprimir numa fórmula ou num algoritmo. E a fórmula ou algoritmo nós podemos, então, encarnar no aparelho físico, que é a máquina. Qual é o propósito da máquina? O propósito da máquina é fazer para nós tudo que já sabemos repetir, para que nós preservemos o nosso recurso supremo, o tempo, para o ainda não repetível. E aí o ideal é que a relação entre o homem, que o homem seja anti-máquina, trabalhando com a máquina. As máquinas se tornam mais flexíveis, elas até certo ponto dispensam as fórmulas ou os algoritmos quando passam diretamente dos dados para as conclusões, por exemplo. Mas nós estamos como que correndo em frente da máquina. E o que é que nós temos que a máquina não pode ter? A imaginação. Então, o potencial dessa economia do conhecimento é construir uma outra forma de produção que tem imenso potencial, revolucionário, e potencial que não vai ser completamente medido pelas estatísticas de produtividade. Concordo? Né? Mas aí voltamos ao Brasil. Isso para nós, o que isso significa? Deixa eu fazer mais uma observação antes de irmos ao Brasil. Sim. Sobre essa questão da máquina. Você descreveu claramente o que é a máquina, a computação, até o advento do sucesso que aparece finalmente agora, do que começamos a chamar de inteligência artificial. Que é, enquanto a máquina era simplesmente, a máquina repetia com maior eficiência, eficácia e velocidade um raciocínio lógico-dedutivo que nós implantávamos lá, por tudo que você põe é o que sai só mais rápido. Nós tínhamos que saber, ela repete aquilo. Isso, a máquina era profundamente limitada. O advento da inteligência artificial, em que você usa a máquina, a computação, para aprender através essencialmente de um aprendizado indutivo e não lógico-dedutivo, as possibilidades da máquina se tornaram extraordinariamente mais altas. E, de certa forma, a discussão se a máquina poderá ou não repetir, quer dizer, ultrapassar a inteligência humana, inclusive a imaginação humana. Eu escrevi há uns anos atrás, eu sempre discuti com uns amigos meus dessa área de inteligência artificial e de computação, que não, que de certa forma há na inteligência humana algo mais do que uma capacidade computacional. Que a imaginação e o entendimento humano não é exclusivamente cerebral, mas ele vem existe uma inteligência que é uma inteligência uma inteligência que foi desenvolvida numa espécie de um darwinismo biológico mais rápido e que se acelera. E que a inteligência humana estará sempre à frente, de certa forma, a problemas que a máquina não conseguirá resolver. Tem o famoso teste de Turing, a ideia de se você consegue iludir se é um computador. Mas não precisa ter uma mística sobre a imaginação. A imaginação tem esse poder de relativizar o existente e colocar o existente como uma variante de um conjunto de possibilidades de transformação. Essa é a operação essencial da imaginação. E isso não é estocástico, não é random, e descobrir algo que nós não conseguimos, aqui nós ainda não conseguimos dar sentido, e retrospectivamente explicitar as premissas e os métodos que fazem sentido daquilo. E essa é a imaginação. E esse é o ponto de contraste com máquina. Mas o que eu dizia
é que este potencial, eu dei apenas um exemplo do potencial da economia do conhecimento. Esse potencial não pode ser desenvolvido num sistema em que a grande maioria do trabalho é o wage labor, é o trabalho pago, a pessoa se vende sob o domínio do sistema tradicional de propriedade, em que os delegados do capital controlam o trabalho dos outros. Nesse sistema não vai desenvolver. No século XIX, todos os liberais e socialistas, até meados do século XIX, imaginavam que o trabalho assalariado era uma forma deficiente e transitória do trabalho livre. As formas superiores do trabalho livre seriam o autoemprego e a cooperação, a parceria. E, no curso do tempo, essa forma deficiente, semelhante à escravidão ou ao servilismo, daria lugar às formas superiores. Mas nunca conseguiram resolver o problema. O problema é que não havia como organizar a agregação de recursos em grande escala nesse sistema em que o trabalho é autoemprego e parceria. Mas, Roberto, o fato é que a teoria do conhecimento, a economia do conhecimento está levando para essa situação. Ela está eliminando o trabalho assalariado. E só tem duas pontos agora, o autoemprego e a cooperação. Só que essa é a grande questão. A cooperação, o que não está surgindo é a alternativa de cooperação. Pois é, tem que ser organizado, inclusive economicamente, para permitir a agregação de recursos. Mas isso... O que exige inovação na arquitetura jurídica e institucional do mercado. Os regimes de contrato, os regimes de propriedade. Eu acho mais do que exige uma reorganização da concepção do Estado com a coordenação institucional da sociedade. Sim. Mas isso não é o Estado em cima, como o Partido Comunista Chinês, que planeja, que ordena. Mais uma vez o vocabulário nos traz, perfeito? Né? Então, é um Estado experimentalista que organiza as condições do experimentalismo imaginativo. Exatamente. Então, esta organização das condições do experimentalismo imaginativo seria a grande possibilidade para o Brasil no futuro. Porque nós não queremos ser, não devemos ser uma sociedade como a chinesa, movida pela ideia de que toda quebra da ordem coercitiva é anarquia perigosa. Nós temos que construir esse outro caminho. Então, aí vem a questão prática, que tudo isso que nós estamos falando é muito remoto. São as possibilidades revolucionárias da humanidade. Como é que nós, começando de onde estamos na realidade brasileira, podemos começar os primeiros passos em direção a esse mundo? Nós temos que transitar dessa grande discussão ambiciosa e revolucionária para quais são os primeiros passos pequenos que são possíveis de ser dados. Nessa direção. Com essa concepção. Como dizia Montaigne, nenhum vento ajuda quem não sabe a que ponto. Então nós temos que saber a direção. E eu acho que isso, de certa forma, de forma modesta, é possível vislumbrar que passos são esses. Eu acho, primeiro, é preciso reorganizar, assim como a economia passou do Fordismo, de comando e controle, para uma economia de delegação e de cooperação. De cooperação, de certa forma, não ordenada, mas que se opera com uma certa... Em que o instrumento jurídico característico, por exemplo, não é o contrato à distância que se esgota no momento instantâneo
na entrega. É o contrato relacional, que continua no tempo e que tem o seu futuro como seu principal objeto. As entregas, os atos de desempenho de execução, são momentos do desenvolvimento desse contrato relacional. Perfeito. Agora, isso está longe. A propriedade não é a propriedade unificada, tradicional, que dá poder absoluto, é a fragmentação da propriedade em direitos parciais ou temporários sobre um recurso produtivo alocados a diferentes titulares daqueles direitos. É o sistema mais complexo de cooperação e que se explicita por meio de uma diferente ordem contratual, um diferente direito de propriedade e uma diferente concepção da administração pública, que vira parceira desse experimentalismo. Você foi ao ponto que eu acho que acho que nós devemos começar por repensar a administração pública, a governança pública. De certa forma, que o agente coordenador da cooperação nessa nova sociedade, nessa nova economia, tem que ser o setor público. Eu não quero chamar nem de governo, nem necessariamente do Estado, que tomaram conotações, de certa forma, negativas, porque esse Estado e a governança, ele passou ele pode ser o autoritário, ou mesmo se não for autoritário e cerceador da liberdade, das possibilidades, ele pode ser burocrático no sentido negativo da ideia da burocracia, que é um fator de atrapalhador e criador de dificuldades para a população. Então, nós precisamos, a primeira reforma é transformar este setor público, de certa forma, de algo acima e separado da sociedade e criador de dificuldades. O Estado, aí tem a nossa tradição ibérica, de um Estado pesado, burocrático, criador de dificuldades, para um Estado que é organizador da cooperação, facilitador. E disso, eu acho que os elementos, nós não falamos aqui, nós comentamos aqui, acho que antes da nossa conversa, a ideia de que haja um serviço cívico obrigatório, complementar ao serviço militar, importante, fundamental, para que todos se sintam parte desse Estado. Que talvez não saibam, é parte da lei vigente do Brasil. Exatamente, como você lembrou. A Estratégia Nacional de Exatamente, mas a lei não é cumprida. Perfeito. Isso é fundamental para dar uma sensação de que o Estado somos nós. A governança pública somos nós. O Estado não está longe, não está separado de nós e, sobretudo, não é contra nós. Agora, então esse é o primeiro passo. Acho que esse é o primeiro passo. Nós estamos olhando pelo telescópio, vamos olhar pelo microscópio, vamos imaginar os primeiros passos. E de uma forma que se ligue àquela descrição que fizemos ontem do novo Brasil, o Brasil dos emergentes. Então tem essa multidão de pequenas e médias empresas, arcaicas, retrógradas, com relações tênues com a revolução tecnológica, a revolução das práticas produtivas. Nós teríamos que organizar um Estado que fosse capaz de vir ao encontro dessa realidade do novo Brasil e trazê-la para mais próximo da vanguarda, passo por passo, desenvolvendo práticas e tecnologias que são compatíveis com o nível de assimilação desses agentes econômicos, identificando experimentalmente o que funciona e difundindo. Esse seria um dos primeiros passos. Isso é claro que teria que vir junto com uma reforma radical do ensino, inclusive do ensino técnico. Começando com o que temos, como os institutos federais de tecnologia, que já são vanguarda educacional no Brasil. Roberto, deixa eu só te interromper então, para pegar dois pontos sobre isso. Práticos.
Do ponto de vista de uma medida prática para ser implementada imediatamente com extraordinários resultados, é a noção de criar uma plataforma digital pública com qual o cidadão se comunique com o Estado de forma simplificada, tanto para cumprir os seus deveres, pagamento de impostos, taxas, o que for, voto, todos os seus deveres, como para usufruir de seus benefícios. Esta ideia que já existe, foi a Estônia faz. Países pequenos, eu ia falar, a Estônia. Não, mas a Índia fez essa plataforma, a Aadhaar. A Índia, com um grande, extraordinário sucesso. Eu conversei com as pessoas que fizeram isso, porque eu fiquei obcecado com essa ideia do Brasil. Eu acho que isso é uma medida simples, ela só precisa superar as dificuldades burocráticas, porque você tem que partir da identidade digital única nacional. Sabe que uma das áreas em que existe no mundo mais experiência com isso é o extensionismo agrícola. Porque o extensionismo agrícola, vindo lá do século XIX, é um exemplo dessa relação do Estado com o produtor, elevando o nível. E agora, com o telefone celular, essa parceria é materializada lá na ponta. Isso já existe na agricultura. Então, isso tem que ser generalizado para toda a relação do Estado com a sociedade e a economia. Então, isso é um ponto. Mas veja a relação disso com o nosso tema de ontem, do sequestro americano no Brasil, né? Em que aquele individualismo consumista, aqueles pequenos Napoleões que colocam a coroa na cabeça, nós estamos imaginando envolvê-los numa teia de cooperação. Primeiro, cooperação entre eles, quer dizer, fomentar os regimes de concorrência cooperativa em que os produtores são independentes, mas ao mesmo tempo cooperam, alcançando economias de escala. Mas depois, cooperação com o Estado local, o Estado central, a cooperação federativa. Nós estamos envolvendo nessa teia de atividade social, comunitária e cooperativa para transformar a visão deles, a experiência deles, né? E essa seria uma transformação profunda do Brasil. Perfeito. Eu acho que este ponto de como organizar a cooperação dessa população de novos individualistas obcecados, com seu próprio sucesso, é o grande desafio. Eu acho que, como medida prática, além da ideia da plataforma digital, da plataforma pública digital, de interface do Estado com a população, que se baratearia o custo do Estado, a operação do Estado, simplificaria, desburocratizaria, muito rapidamente isso é uma alternativa conhecida e definida, é só implementar, superar as dificuldades de implementação, que são mínimas, são só de resistências de quem tem interesses que serão afetados por essa iniciativa. Mas o segundo, eu acho que estamos prontos para a ideia de substituir a noção de renda mínima básica, que hoje é praticamente um consenso no Brasil já, para algo além disso, porque volta ao que nós falamos sobre ontem. A ideia da renda mínima básica, embora altamente louvável, mantém essa ideia de assistencialista. Sim. Nós deveríamos substituir isso por um programa a palavra de trabalho garantido, não é emprego garantido, que não é uma relação de emprego, mas por um trabalho de certa forma organizado no Estado, uma forma de trabalho para aqueles que estão sem emprego, que funcione já como modelos experimentais dessa cooperação. Essa é a definição de um experimentalismo do século XX, porque na década de 1930
Foi isso que foi feito nos Estados Unidos, no início do Mas foi esquecido. mas também nos regimes fascistas e nazistas da Europa. Exato. Porque o primeiro programa de Roosevelt era muito semelhante ao programa daqueles regimes. Exatamente, o New Deal necessita. Mas esta ideia de reorganizar é uma versão nova, a jornada desse conceito. Mas que ideia é isso? Isto, em combinação com a ideia que você coordene isso, você pode usar justamente coordene este trabalho de cooperação organizado com o treinamento. O vocabulário feito no Brasil é o frente de trabalho, é o vocabulário antigo. Mas era uma nomenclatura militar. Ele tem uma conotação muito ruim. Pois é, mas essa é a realidade histórica. Nós buscamos onde as coisas nas suas raízes reais. Mas se você. A frente de trabalho, de novo, tem uma conotação quase assim de. Militar. É comando, é claro. Agora, se nós vimos. Não, é a transformação do comando e controle para a cooperação inovadora. Exatamente, a cooperação inovadora e educadora. Educadora. Mas isso, então nós já temos os a dois. transformação da prática da administração pública e a transformação da educação, sobretudo da educação técnica. Mas nós voltamos ao cerne da questão, que é educação. Agora, você disse que educação foi no passado tratada apenas como lip service, perfeito? Você mencionada como lip service. De certa forma, isso passou a ser repetido permanentemente, educação, mas não passa da repetição para a implementação prática com a educação. Por quê? Porque, de novo, eu tenho falado muito sobre isso, há este equívoco de que se você implementar, reformar e criar um sistema de educação efetivamente moderno, contemporâneo, revolucionário, o principal obstáculo não é encontrar recursos financeiros para isso, mas é saber o que fazer. Exatamente. Saber o que fazer. Então vamos fazer o exercício breve de enumerar os atributos do paradigma educacional, da maneira de aprender e de ensinar, compatível com essas aspirações. E eu vou apenas enumerá-las e depois você comenta. Então, primeiro, o foco principal tem que ser nas capacitações analíticas e sintéticas, né? Que são as capacitações da imaginação. E nesse vínculo vital entre o entendimento do existente e a imaginação do possível. Não possível remoto, possível adjacente. Ali de onde podemos chegar daqui. Esse é o ponto. E tudo nos fenômenos naturais, nos fenômenos sociais. Segundo, essas capacitações analíticas e sintéticas não se adquirem num vácuo de conteúdos. Só se adquirem lidando com conteúdos. Mas o que importa em relação aos conteúdos não é a abrangência enciclopédica, é o aprofundamento seletivo. Daí a preferência por uma educação organizada em torno de temas e de projetos, para a aquisição daquelas capacitações superiores da imaginação. Terceiro, todo jovem deve ter algum contato na sua educação com uma cultura, com uma sociedade distante da sua. Essa é a ideia da educação clássica. Chinesa, por um cânone confucionista, e europeia, a greco-latina. Uma visão dupla, um olho para agora e uma outra perspectiva. Idealmente, uma perspectiva que tem alguma relação genealógica, histórica com a realidade atual. Essa era a ideia da educação clássica. Quarto, o contexto social da educação deve ser cooperativo. Trabalho de equipe, entre alunos e professores, entre professores e entre escolas, combinando o ensino presencial com o ensino remoto. E não aquela justaposição de autoritarismo e individualismo que caracteriza a sala de aula. E quinto, o ensino deve ser dialético.
como é seletivo, como abandonamos a ideia da abrangência enciclopédica, temos tempo para ensinar tudo pelo menos 2 vezes. Nada deve ser ensinado só uma vez. Então, o paradigma educacional deve atender a essas 5 aspirações. Né? E elas valem não só para o ensino geral, mas para o ensino técnico. Porque a concepção tradicional do ensino técnico que nós importamos no Brasil é o antigo modelo alemão, em que você ensina as pessoas a serem eletricistas, bombeiros e tal, e as máquinas rígidas da indústria convencional. Agora não, são as metacapacitações manuais e conceituais exigidas pelas máquinas numericamente controladas, e você concebe, então, a educação técnica como estando num contínuo com essa nova educação geral. Não é a ideia de que a educação geral é para as elites e a educação técnica é para as massas. A educação técnica é apenas um desdobramento desse conceito da educação geral. Essa é a contrapartida educacional da revolução produtiva que estamos imaginando. 100% de concordância. 100% de concordância. Não há, você esgotou o que eu acho da educação. Você tem refletido sobre isso, evidentemente, você tem, com a sua experiência, eu acho que esse é o mapa de uma revolução educacional que precisa ser feita. O que vem com esse desafio que educar, de certa forma, a educação não pode bloquear a imaginação e a capacidade de repensar, de reorganizar o possível e as possibilidades. É isso, portanto, que a ideia de educar um contato no jovem, um contato com uma cultura diferente, a exposição a contrastes, a culturas diferentes, é você sair do conjunto de valores e de formas de agir onde você está inserido, que permite repensar, permite rever e imaginar alternativas, contrastes. Portanto, quando você diz ensinar 2 vezes, não é ensinar 2 vezes a mesma coisa, é ensinar por 2 caminhos diferentes, por 2 visões diferentes. Agora, nós introduzimos aí, ligando isso a uma conversa de ontem, um tema ausente do pensamento social clássico. O pensamento social clássico, a teoria social europeia, era preocupada com 2 males de alienação. A subjugação, né? E a desunião. Né? Mas há um terceiro tema, que é o tema da frieza. As sociedades tradicionais têm essa mistura de troca, prepotência e afeto. E sua fórmula característica é aquela sentimentalização das trocas desiguais a que eu me referi ontem. Então, elas são injustas, desiguais, mas elas são afetivas, elas têm esse calor. Né? Quando elas se passam pelas transformações liberalizantes, elas ficam frias. Né? Como é que nós podemos ser, ao mesmo tempo, livres e calorosos? Né? E esse é um tema que tem significado especial para o Brasil, porque o Brasil não quer frieza. Aí, implícita nessa nossa conversa agora sobre a economia do conhecimento, está uma hipótese. A hipótese é que o calor vai vir da imaginação. O calor não vai vir do afeto. Não vai ser como uma grande família com a intensidade positiva e negativa da família. A imaginação vai ser a fonte do calor. A imaginação e a cooperação. A cooperação, porque a coesão social se faz pela multiplicação de formas de ação coletiva que unem os diferentes a favor de propósitos comuns. E assim estabelecemos as bases sociais e emotivas para
essa ideia do engrandecimento compartilhado que substitui o governo dos pequenos Napoleões. Exatamente, exatamente. Agora, essa ideia, quer dizer, a ideia do afeto, que de certa forma ameniza as relações, as trocas desiguais, que na origem ali aparece em Gilberto Freire, a primeira expressão disso no caso da Grande Senzala. Não, isso explica a observação de Talleyrand, que disse: quem não viveu antes da Revolução não conhece a doçura da vida. Ele se referia a isso. Exatamente. Agora, então, que de certa forma a Revolução implodiu este acordo que permitia amenizar uma sociedade profundamente desigual e injusta com afeto, com cordialidade. Usava a palavra do homem cordial. E o Brasil é particularmente assim, continua. Agora, o Brasil perdeu muito dessa dimensão. A modernização do Brasil foi criando esse novo brasileiro americanizado, de certa forma com ambiciosos e individualistas. Aventureiros individualistas, feitos acreditando em si mesmo e no seu próprio mérito, que tudo que é conquistado por eles é mérito próprio e exclusivo deles. Isso destruiu o calor. Isso nos demonstra frieza. Exatamente. Então, o desafio é como recompor. Isso pode não ficar muito evidente, porque a música, por exemplo, o country music, a música que vem do centro-oeste do Brasil Central, é uma expressão emocional dessas aventuras individualistas. Né? Então pode dar a ideia que não, isso é uma forma de calor, mas é o calor da frieza. Da frieza, não tem dúvida. Então o desafio é como reconciliar essa modernização, essa democratização moderna do Brasil. Isso é a construção de algo novo, porque o mundo não tem exemplo disso. Então, tudo que nós estamos falando sobre a construção de uma economia inclusiva do conhecimento, a transformação da educação, a liberdade com calor em vez da liberdade com frieza, tudo isso é novidade. E tudo isso pressupõe a ideia de que nós é que vamos andar na frente. Nós é que vamos ser a referência para nós mesmos e para o mundo. Mas isso é a nossa visão, o otimismo da nossa possibilidade. Mas não pode ser abusado de utópicos. Não é um otimismo, é esperança. Ou esperança, vamos ver a palavra correta, esperança. Então, esperança de que nós podemos... Olha, se nós não acreditarmos nisso... é uma atividade, é uma postura contemplativa, né? Que conduz à ironia e ao fatalismo. A esperança é uma abordagem existencial. A esperança é a atitude do agente, de quem atua. Exatamente. Porque quem atua descobre possibilidade atuando. O desesperançado descobre que o que parece muralha está cheio de contradições e que há espaços. Você tem toda razão. Mas, portanto, eu acho que isso começa com essa conscientização dessa possibilidade. Agora, porque tem um risco. O discurso que nós estamos adotando, que é um discurso muito elaborado com esses conceitos acadêmicos, há um traço nisso que é necessário a linguagem capaz de seduzir, persuadir e animar. Né? Que o discurso transformador tem que ser profético, tem que ter um impulso sobre o rumo, mas ao mesmo tempo tem que tocar a ferida com a mão. Todos somos como São Tomé e não acreditamos se não tocarmos. Tem que ter uma antecipação daquele futuro previsto, um primeiro pagamento, em que você tem um fragmento daquele futuro que já dá uma ideia do rumo. E isso é que nós temos que desenvolver uma linguagem que aponte o rumo,
mas ao mesmo tempo indique os primeiros passos. Os passos pragmáticos. Não. Exatamente, exatamente. Esse é o desafio, Roberto. Eu acho que esse é o desafio. Esse é o grande desafio. Mas me parece que o país, o Brasil, está carente disso. Ele pede isso. Eu acho que há um certo risco de uma visão que pode aparecer, uma ideia de que o Brasil vai apontar um novo rumo, mas que isso virá automaticamente desse dinamismo, da vibração positiva. Nada virá automaticamente. Nada vem sem luta. Nós voltamos ao início do meu comentário. Exatamente. Nós temos esse grande recurso nacional, que é a vitalidade. Mas é só isso, é só potencial. E sem luta, nada. A vitalidade precisa, de certa forma, ela precisa ser A vitalidade precisa ser fecundada pela imaginação. E as duas juntas traduzidas em luta. É isso.